Petróleo alto e inflação baixa. Esse cenário é possível de existir? Sim, é possível de existir se o petróleo está no nível de estabilização de preço. Sim que ele estacionou no patamar mais elevado, está ao redor de 80 dólares o barril de Brent, mas não está em disparada. O problema para a inflação é quando o petróleo está subindo, porque isso impacta todos os seus derivados, combustíveis principais, gasolina, óleo diesel. Mas nesse momento que a gente teve, depois da guerra da Ucrânia, que o petróleo disparou para quase 140 dólares por barril e aí arrefeceu, e nos últimos meses está relativamente lateralizando. E esse nível de preço alto, mas estabilizado, não contribui mais para uma inflação acelerada. É preciso acompanhar os movimentos futuros. Se porventura tivermos algum problema de produção, de oferta, OPEP cortando mais, a gente pode ver uma disparada no preço do petróleo e aí sim vai impactar a inflação novamente. Mas depois de estabilizar nesse patamar de preço, aí já não impacta mais os demais preços da economia porque houve uma estabilização do barril de petróleo e por consequência dos seus derivados. Banco do Japão, controle da curva de juros, o que esperar? Pois é, essa foi a sacudida que o Banco do Japão deu nos mercados nesta semana, porque, surpreendendo muita gente, ele anunciou uma sutil flexibilização na sua política monetária, que já tinha sido flexibilizada no ano passado, quando mudou o teto para o rendimento do título do Japão de 10 anos, que estava em 0,25%, dele aumentou para 0,50%, isso já foi uma surpreendida no mercado. E agora, mais uma vez, ele diz que vai tolerar um aumento até 1% mais ou menos. Então ele está flexibilizando o controle da curva de juros. É uma sinalização importante de que o último banco central importante do planeta está jogando a toalha relutantemente e vai parar de ter essa política monetária que é ultra estimulativa. Especialmente quando a gente nota que no caso americano as taxas estão bastante elevadas. Então o diferencial ele é enorme. O diferencial das taxas globais, desde a taxa básica até os vencimentos mais longos, ele está muito elevado em relação à economia japonesa. Então, isso exerce uma pressão forte sobre a moeda japonesa, sobre a economia do Japão, sobre os mercados. E se o Banco do Japão sinaliza que ele vai flexibilizar e pode flexibilizar ainda mais, isso significa que as taxas lá vão aumentar. Se as taxas lá aumentam, significa que os japoneses podem repatriar recursos para voltar a investir no mercado de crédito e renda fixa japonês, tirando o dinheiro do restante do planeta, que pode impactar mercado de ações e também mercado de renda fixa. Especialmente porque os japoneses são um dos maiores investidores no mercado de renda fixa dos Estados Unidos, da Europa, até mesmo do Brasil. Eles têm cerca de 7% da nossa dívida pública. Então os japoneses investem no mundo inteiro. Essa é uma daquelas consequências dos desequilíbrios macroeconômicos, ou o que a gente viu desde o fim de Bretton Woods até agora, em que, se por um lado os Estados Unidos são um dos maiores devedores do planeta, olhando pela posição internacional de investimento líquida, Estados Unidos como nação tem muito mais dívida a favor dos residentes do que ativos no estrangeiro. Quando a gente olha a posição internacional de investimento líquida do Japão, ele é um dos países mais credores do planeta. São trilhões de dólares de ativos no exterior. E é uma posição muito superavitária. Então significa que quando há essa alta de juros no restante do mundo, os japoneses, o Japão, mesmo com um déficit na balança comercial, acaba tendo uma conta corrente superavitária. E se a gente olha dos últimos quase 40 anos, o Japão tem tido consistentemente uma conta corrente superavitária. Antes por uma balança comercial superavitária, depois, mais recentemente, por conta do acúmulo de ativos ao longo desses anos, produz uma conta corrente superavitária, não pela balança comercial, mas pela balança de renda, porque os japoneses oferem muitos lucros e dividendos no exterior. E é o que a gente está vendo agora. Só que esse cenário macro, ele pode ser revertido no momento em que os japoneses decidem vender ativos no estrangeiro, repatriar esses recursos para investir no mercado local, que vai fortalecer o iene e vai fortalecer o mercado local e pode resultar negativamente nas demais moedas dos demais mercados,
nos demais títulos no mercado de crédito no restante do mundo. Que foi o que a gente viu nessa semana. No dia que houve o anúncio, deu uma sacudida no mercado, as ações caíram, treasuries dispararam, o rendimento subiu, e é o efeito que a gente vê. Eu fiz 2 vídeos sobre isso no ano passado. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque foi bem completa a análise sobre o que estava acontecendo com o Japão e como esse era o trade do século, o trade mais importante do momento. Só para fechar essa resposta, para ficar bem completa, um dado que a gente via que isso poderia acontecer logo logo é que as apostas contra o iene japonês estavam novamente batendo recordes nas últimas semanas. Ou seja, complacência, o mercado apostando cada vez mais que o iene ia se desvalorizar, sendo que já estava em 141 novamente. E agora é o Banco do Japão dando essa surpreendida no mercado, e que pode ser apenas um presságio para mais flexibilização ou até, finalmente, o fim de uma política monetária ultra estimulativa que já dura décadas no Japão.